Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira da Semana Santa e o Evangelho é João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, mais uma vez, nos coloca diante de Jesus na ceia. A ceia onde estão os discípulos do Cristo. A última delas. Na última ceia, Jesus diz quem vai negá-lo e quem vai traí-lo. Mas também é na última ceia que está o discípulo que Jesus amava e nos dá o exemplo de como seguir o Mestre. Primeiramente, Judas. Judas foi identificado como aquele que seria o traidor. E isso se dá com o pedaço de pão molhado naquele molho, naquele momento. Isso quer dizer que era a pessoa a quem Jesus mais dava amor naquele momento. Aquele que recebia esse pedaço de molho na ceia era sinal de que ele gozava de uma preferência no meio dos outros. Como ele trairia Jesus, Jesus quis demonstrar o seu amor por ele de uma forma diferenciada. Era aquele que mais precisava de amor. Por isso Jesus realiza esse rito. Também aparece Pedro, querendo defender Jesus. Mas, na verdade, Pedro, sempre tomado pelos sentimentos, meio afoitos, também pelas suas ansiedades, ainda não sabia aquilo que lhe esperava. Também Pedro negaria o Senhor. Não teria a coragem necessária para se afirmar como um autêntico e verdadeiro discípulo. É o sujeito que ainda não tem a coragem de se afirmar diante de todos que é um autêntico e verdadeiro discípulo. Mas, por outro lado, nós temos o grande exemplo de discípulo, que é o discípulo amado. Aquele que recosta o ouvido do lado do peito de Jesus. É aquele que escuta as batidas do coração do Mestre. Esse é o grande exemplo para todos nós. O exemplo discipular, o exemplo de escutar as batidas do coração do Cristo. Possamos, nessa Semana Santa, olhar para esses personagens e
nos ver, quem seríamos nós? Judas, os traidores do Cristo, aqueles que estão ao lado dele sempre, mas estão com o coração e também as intenções em outras coisas? Somos como Pedro, temos inicialmente desejo, a vontade e até demonstramos o nosso querer seguir o Mestre, mas não temos a coragem de dizer, frente à sociedade, frente às pessoas, que o amamos. Ou somos como o discípulo amado, sempre atentos a escutar a vontade e a voz do nosso Mestre, também o seu coração? É isso que Jesus espera de nós. Vivamos essa terça-feira levando a imagem da Senhora das Dores para os lugares mais diferenciados que as nossas comunidades encontram, para as casas das famílias, levando também o nosso desejo de estar sempre com Jesus. Nossa Senhora das Dores, autêntica discípula do Senhor, ensina-nos a ser verdadeiros discípulos do Mestre. Deus abençoe você e a sua Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.